Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 10, Auxílio aos Tentados, parte 1. Não foi porque nós o amemos primeiro que Cristo nos amou, mas quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Ele morreu por nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos. Embora nossos pecados mereçam condenação, Ele não nos condena. Ano após ano, tem lidado com nossa fraqueza e ignorância, com nossa ingratidão e extravio. Apesar de tal afastamento da dureza do nosso coração e da negligência de sua santa palavra, sua mão ainda se encontra estendida para nós. A graça é um atributo de Deus exercido para com as indignas criaturas humanas. Não o buscamos, contudo ela foi enviada a nos procurar. Deus se regozija de nós conceder sua graça. Não porque sejamos merecedores, mas porque somos completamente indignos. O único argumento ao qual podemos apelar para obter sua misericórdia é a nossa grande necessidade. O Senhor Deus, por intermédio de Jesus Cristo, estende o dia todo a mão num convite aos pecadores caídos. A todos receberá, a todo dá as boas-vindas, e sua glória perdoar o maior dos pecadores. Ele tomará a presa das mãos do valente, libertará o cativo, tirará do fogo o tição, descerá a auréia corrente de sua misericórdia às mais baixas profundezas da ruína humana e erguerá a degradada alma contaminada pelo pecado. Toda criatura humana é objeto de amoroso interesse por parte daquele que deu a vida a fim de reconduzir aos homens a Deus. Almas culpadas, impotente, sujeita a ser destruída pelo ardis e artimanhas de Satanás, são cuidadas como a ovelha do rebanho e pelo pastor. O exemplo do Salvador deve ser a norma de nosso serviço pelo tentado e o errante. O mesmo interesse, ternura e longanimidade que ele tem manifestado para conosco nos cumpre mostrar para com os outros. Como eu os amei, diz ele, que também vós ame uns aos outros. João capítulo 13, verso 34. Se Cristo habita em nós, manifestaremos seu abnegado amor para com todos, com quem temos de lidar, ao vermos homens e mulheres necessitados de compaixão e auxílio. Não devemos indagar, são eles dignos, mas sim como os podereis beneficiar. Ricos e pobres, nobres, humildes, livres e servos, todos são herança de Deus. Aquele que deu a vida para redimir as pessoas vê em toda criatura humana um valor que excede ao cálculo finito pelo ministério e glória da cruz. Devemos discernir sua estimativa de preço de uma alma. Quando assim fizermos, sentiremos que a criatura humana, embora degradada, custou muito para ser tratada com frieza e desdém. Compreenderemos a importância de trabalhar por nosso semelhante, para que seja exaltados ao trono de Deus. A moeda perdida da parábola do Salvador, embora se ache na sujeira e no lixo,
era ainda um pedaço de prata. Sua possuidora buscou porque era de valor. Assim, toda pessoa, ainda que desvalorizada pelo pecado, é aos olhos de Deus considerada preciosa. Como a moeda trazia a imagem e inscrição do poder dominante, assim apresentava o homem na sua criação a imagem e inscrição de Deus. Embora estejam agora manchados, obscurecidos pela influência do pecado, os traços dessa inscrição permanecem em cada pessoa. Deus deseja readquirir todo o ser humano para reimprimir sobre ele sua própria imagem em justiça e santidade. Quão pouco nos ligamos com Cristo em simpatia naquilo que devia ser o mais forte laço de união entre nós e Ele. A compaixão para com os depravados, culpados, sofredores, mortos em ofensas e pecado. A desumanidade do ser humano para com o ser humano é o nosso maior pecado. Muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, ao passo que deixam inteiramente dele representar a ternura e o grande amor. Muitas vezes, aqueles a quem eles tratam com severidade e rapidez acham sobre o jugo de tentação. Satanás está lutando com essas pessoas, e palavras ásperas, destituídas de misericórdia, desanimam-nas, fazendo-as cair como presas do poder do tentador. Lidar com a mente humana é algo muito delicado. Unicamente aquele que conhece o coração sabe a maneira de levar o ser humano ao arrependimento. Só a sua sabedoria pode nos dar êxito em alcançar os perdidos. Podemos nos sentir mais santos do que os outros e até expressar isso, mas por mais correto que seja o nosso raciocínio e verdadeiras as nossas palavras, elas jamais tocarão corações. O amor de Cristo manifestado em palavras e atos encontrará caminhos à alma quando a reiteração do preceito ou do argumento nada conseguirá. Necessitamos mais da compaixão natural de Cristo, não somente compaixão pelos que nos parecem irrepreensíveis, mas pelas pobres almas sofredoras, em luta que são muitas vezes achadas em falta, pecado e se arrependendo, sendo tentadas e vencidas pelo desânimo. Devemos nos dirigir aos nossos semelhantes comovidos como nosso misericordioso sumo sacerdote, pelo sentimento de suas enfermidades. Eram rejeitados os publicanos e pecadores, os desprezados pelos povos que Cristo chamava e por sua amorável bondade os compelia a se aproximar dele. A classe que ele nunca favorecia era a daqueles que ficavam separados em seu orgulho, olhando aos outros de cima para baixo. Saia pelos caminhos, atalhos e obrigue todos a entrar. Ordena-nos Cristo para que a minha casa fique cheia. Lucas 14, verso 23. Em obediência a essa palavra, devemos ir aos não convertidos que se acham perto de nós e aos que estão distante, os publicanos e as prostitutas. Mateus 21, verso 31. Devem ouvir o convite do Salvador por meio da bondade e da longanimidade de seus mensageiros. O convite se torna um poder para erguer os que se encontram imersos nas maiores profundezas do pecado. Os motivos cristãos exigem que trabalhemos com os firme desígnio,
infatigável interesse e crescente insistência por essas almas que Satanás está procurando destruir. Coisas alguma nos deve esfriar a fervorosa e anelante energia pela salvação dos perdidos. Notemos como por meio de